Amém? O primeiro livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler 3 passagens bíblicas. Vamos ler Gênesis 1, 26 a 28. E vamos ler Mateus 28, de 18 a 20. E depois vamos ver Marcos 16, 15. São passagens muito conhecidas. Amém? Acho que eles vão colocar aqui no telão. Se você não conseguir enxergar, vai estar aqui no telão. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olhe para alguém que está do seu lado e diz: você tem a imagem do Criador. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Olhe para o outro lado e diz: você é abençoado. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, dominem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Vamos passar para Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Quantos conhecem essas passagens? Diga glória a Deus. São passagens estratégicas e fundamentais para a nossa vida cristã. O que eu irei falar nesta noite não é uma mensagem para o seu domingo, é um fundamento para a sua jornada. Não é algo pontual, é algo processual que vai te acompanhar e te amadurecer ao longo dessa estação que Deus está liberando sobre nossas vidas e sobre esse ministério. Eu venho dizendo que Deus está manifestando uma estação sobre a CCB. É importante você desenvolver a capacidade de ler as estações. Tem gente que não lê as estações, não está entendendo o que está sendo ministrado aqui, não está entendendo as palavras que estão sendo liberadas. Elas vêm para ouvir uma mensagem para o seu domingo, quando deveriam compreender que as mensagens aqui estão conectadas. Aqui há pessoas nessa igreja que escrevem, textos, passando pelas mensagens que são pregadas no domingo, porque entendem claramente que há uma sequência, há um fluxo aqui de uma mensagem, completando a outra e construindo uma cultura, construindo algo que vai permanecer. Então, queridos, é muito importante você entender. O que nós vamos falar hoje tem muito a ver com o que falamos domingo antes da conferência, porque até a conferência tem falado de forma sintonizada com o que Deus está liberando nessa casa.
Sabe, eu desde o início desse ministério, eu sinto esse fluir de Deus. E às vezes eu já preguei mensagens aqui, que as pessoas, algumas, que não conseguem ler as estações, ficam, essa mensagem, para quê? E é justamente nesse ponto que você se perde na jornada, porque você não está entendendo que Deus está te conduzindo, passo a passo, para um lugar cada vez mais alto na sua vida. E você vai precisar recordar tudo isso. Você vai precisar passar por tudo isso. Amém? Às vezes eu me deparo com pessoas aqui que montam, sabe? Montam um memorial das mensagens que são pregadas durante o ano. Porque cada mensagem, ela contempla uma área da sua vida. Entenda isso. E há um mover apostólico aqui na CCB nesses dias. Deus falou claramente isso comigo, Deus falou através dos homens de Deus que estiveram aqui. E esse mover apostólico, queridos, não é um mover para consagrar apóstolos, é um mover para fora, é um mover, sabe, que vai alcançar o que está do lado de fora dessas quatro paredes. É isso que nós chamamos de mover apostólico, é um chamado para fora, para exercermos uma influência de impacto, para sermos ressonantes nas esferas sociais, a partir da igreja, para a cidade e para as nações. Tem gente que ainda fica com o olho arregalado quando a gente fala que essa igreja vai alcançar as nações. Eu não sei por que você duvida. Eu não duvido de nada, porque eu vi nascer uma igreja, que é a nossa igreja mãe, no esgoto. Eu vi aquela igreja crescer e acompanhei toda a expansão daquela igreja e fui a outras nações com o meu pastor e vi realmente a palavra se cumprindo. Quando era uma igreja menor do que essa, e ele dizia, essa igreja vai ser uma igreja para as nações. E eu quero dizer isso para você, essa igreja será uma igreja para as nações. Tanto pessoas daqui irão para as nações, quanto pessoas das nações virão até aqui conhecer esse lugar. Amém? Isso de fato é um mover do reino de Deus. E nós estamos nesse mover. Olha Atos 1:8. Quando Jesus, sabe, estava ascendendo, quando era aquele momento da despedida de Jesus ressurreto, e os seus discípulos não veriam mais Jesus, apenas o Espírito Santo agora operaria através da vida deles. Em Atos 1:8, diz assim, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, até os confins da terra. Esse é um chamado para fora, queridos. É um mover para fora. Entenda que você foi projetado para se mover de dentro para fora. Começa uma transformação dentro do teu coração, que alcança a tua casa. E a tua casa toda é envolvida nesse mover, e a tua casa começa a se mover agora em direção à igreja. E quando a tua casa se move em direção à igreja, a igreja começa a se mover em direção à cidade. E essa cidade então começa a se mover em direção ao estado, à nação, e começa então a ficar conhecida por um povo que se chama pelo nome de Deus. Só que aqui, queridos, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão receber poder, vocês vão ser visitados, mas eu quero que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando os discípulos estavam reunidos em Atos capítulo 2, eles receberam poder, eles foram envolvidos com o poder, eles acharam tão bom, que eles não queriam sair mais de Jerusalém. Só que o chamado era para fora, não era para permanecer em Jerusalém. Sabe o que foi que aconteceu? Deus teve que permitir uma perseguição
E aí, lá no capítulo 8 de Atos, Paulo se levanta com uma autorização dos nobres, das autoridades, para perseguir os cristãos. E ele começa a entrar nas casas, pegar os cristãos, e começa então uma série de mortes. E aí a igreja começa a fugir daquele lugar e se dispersar pelas regiões, então sai pregando o evangelho para todos os lugares por onde eles vão, e o evangelho começa a ficar conhecido, e a igreja começa a se multiplicar. A igreja não foi feita para ser um monumento de fé, a igreja foi feita para ser um movimento de fé. Um movimento de fé. Até certo momento é tolerável você ficar assistindo o culto, até certo momento é tolerável você ficar recebendo leite, o alimento, mas depois de um momento, já não é mais tolerável. Deus quer ver você se movendo em uma missão. Deus quer que você seja testemunha do que aconteceu com você. Deus quer que você leve a outros o que trouxeram até você. Quantos estão me compreendendo nessa noite? Essa é a essência da vida cristã, sermos testemunhas. Sabe como aprendemos no domingo anterior? Nós estamos numa caverna do treinamento. Nós estamos aqui numa caverna de Adulão. Nossas lentes pessoais estão sendo trocadas por lentes missionais. Amém? Você está sendo transicionado de uma vida que orbita em torno de si, para uma vida que orbita em torno de um propósito, de uma causa de Deus. Sabe, nesse ecossistema de aprendizagem, nós estamos submetendo o nosso eu, a fim de que ele se torne servo de todos nós. Vocês lembram isso na mensagem, o Código da Caverna? Na caverna você recebe novas lentes, e eu fico feliz, porque tem gente aqui que está recebendo novas lentes. E essas pessoas passam mensagens, elas dizem, eu tenho uma missão, eu estou me movendo em missão. Esse é o início de uma jornada que vai trazer impacto relevante e ressonância na sociedade. Entenda que, a partir desse domingo, nós vamos começar uma série de mensagens, que tem por nome Missão Diplomática. Todos os que vão pregar aqui, vão pregar sobre missão diplomática, sobre essa grande comissão, sobre esse chamado para fora. Sabe por quê, queridos? Eu ouvi certa vez alguém dizer que uma igreja não pode ser mensurada pela quantidade de pessoas que entram. Uma igreja tem que ser mensurada, medida pela qualidade das pessoas que saem. Quantos estão entendendo isso? Eu vou repetir para você. Uma igreja não pode ser considerada grande pela quantidade de pessoas que entram, mas pela qualidade das pessoas que saem. Essa igreja aqui nunca será grande porque tem todas as cadeiras ocupadas. Ela será grande quando pessoas saírem daqui para fazer a diferença lá fora. Quando testemunharem lá fora. E eu fico feliz quando eu escuto testemunho de pessoas. Eu escuto pessoas dizer, pastor, olha, eu ouvi alguém falar do irmão e da irmã, olha, elogiaram muito o irmão e a irmã, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade. Isso enche o meu coração de alegria. Agora você imagina do que fica cheio o meu coração quando alguém diz, pastor, aquele irmão dá péssimo testemunho lá no trabalho. Imagine de que fica cheio o meu coração. Tristeza. Porque você é chamado para ser testemunha. Você vai entender o que significa essa expressão, missão diplomática. Você vai entender isso, dentro de um contexto de reino, de envio, porque essas passagens aqui que nós acabamos de ler, elas falam de uma missão. Essa primeira passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 26 até 28, é chamada de mandato cultural. Ou seja, de uma missão, de alguém que recebe, é revestido de autoridade e poder para cumprir um propósito.
E Deus está dizendo assim: olha, vocês vão crescer, se multiplicar, vão dominar sobre a terra. Eu estou dando para vocês esse poder, essa autoridade. O homem recebeu tudo isso no jardim. Eu estou preparando uma mensagem chamada O Ambiente do Jardim. A missão que nós recebemos é justamente a missão de fazer as pessoas retornarem para o ambiente do jardim. Lá no jardim havia um relacionamento próximo com Deus, uma intimidade diária. No jardim havia um mover criativo, que Deus dizia assim: ei homem, bota o nome desse animal aí que você quiser. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais diante dos homens, do homem Adão, e diz: coloca o nome que você quiser, Adão. E Adão colocou o nome e ficou o nome que Adão colocou. Ei, Deus não cancelou a sua criatividade. Deus não cancelou a sua capacidade de decidir e escolher. No jardim você é criativo. No jardim você tem relacionamento vertical com Deus, horizontal. Ele vai dizer assim: não é bom que você esteja só, eu vou colocar alguém perto de você. No jardim você aprende a fazer escolhas, apesar de que você vai ter que fazê-las. Mas essa é uma outra mensagem, queridos. Entenda que Deus governa o céu diretamente, mas decidiu governar a terra por intermédio de representantes humanos, criados à sua imagem e à sua semelhança. Quantos estão entendendo isso? O céu Deus governa lá, sem interferência de ninguém, sem precisar de ninguém. Mas na terra Ele decidiu colocar nas minhas e nas suas mãos o governo. A Bíblia diz que os anjos desejariam estar na terra pregando o Evangelho. A Bíblia fala em Salmo 115, 16, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou, Ele entregou aos homens. Ele não quer de fato, fazer as coisas sozinhas. Ele nos elegeu e nos constituiu como cooperadores do Evangelho. Cooperadores. Você sabe o significado dessa palavra cooperadores? É alguém que opera com outro. Amém? Deus está te dando a oportunidade de você ser um operador nessa terra. Alguém que tenha protagonismo. Eu não vou terminar essa mensagem hoje, porque eu estou falando, nem comecei a ler direito aqui. Deus está te dando o privilégio de ser protagonista. Agora é claro, queridos, no jardim do Éden, o diabo nos roubou o entendimento, cegou os nossos olhos, a tal ponto de nos fazer acreditar que nós não temos autoridade, nós não temos poder, nós não temos legalidade, nós não temos. Porque de fato Deus entregou o governo da terra ao homem, e o homem entregou o governo ao diabo, quando desobedeceu. Todas as vezes que você desobedece, você entrega o governo ao inimigo. Seja o governo da sua vida, o governo dos seus negócios, da sua família. Entenda isso. São homens e mulheres que, unidos em Deus, em Cristo, formam a eclésia. A eclésia era uma instituição governamental, revestida de poder e autoridade pelo governo central, para atuar tanto no natural quanto no espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, você é a igreja hoje. A igreja não é uma instituição social. A igreja são pessoas. Somos nós. Amém? A igreja, antes de ser uma instituição religiosa, é um organismo governamental. Jesus não veio se tornar um líder religioso. Ele era um agente do governo numa missão diplomática. Eu vou repetir isso para você. Jesus não veio aqui se tornar um líder religioso. Ele era um agente do governo do reino de Deus numa missão diplomática.
Quando ele chegou nessa terra, o inferno tremeu. Tentaram de todas as maneiras e sabiam que não iam conseguir. O diabo sabe que não pode. Gente, não existe luta entre Deus e o diabo. Ah, está tendo uma luta de Deus. Não existe luta entre Deus e o diabo. É covardia. Não existe. Existe luta entre nós e o diabo. Não existe entre Deus e o diabo. Entendeu? Ele não tem a capacidade nem de entrar num ringue. E Deus nos constituiu. Diz, quer ver? Eu vou preparar você, meu filho, para você vencer esse inimigo. Porque você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança, eu te revesti de poder, eu estou contigo, maior sou eu que estou dentro de você, do que ele que está no mundo, os meus anjos estão ao redor de você, o meu espírito habita em você, os céus estão com você, então você tem autoridade para vencer. Sabe aquela coisa de você ser chamado para uma missão, alguém importante diz assim, pode ir em meu nome. Quando você chegar lá, apresenta aqui as minhas credenciais. Com certeza você vai, mas respaldado. Neemias, quando ele foi reconstruir as muralhas, ele recebeu carta de autorização para passar pelos lugares onde ele teria que passar. E que ele não passaria se não fosse com uma autorização do rei. Ele não foi simplesmente para uma missão pessoal, ele foi para uma missão diplomática. Você não está numa missão pessoal, e eu lamento muito dizer que se você estiver numa missão pessoal, você vai morrer. Não há garantias. Agora, se você estiver numa missão em nome de Deus, você vai ver as portas se abrindo diante de você. Pode entrar, Senhor, pode entrar. Deixa passar que esse aí tem autorização. Não sei se você já viveu essa experiência com demônios. Eu já vivi. Amém? Eu já vivi até quando eu era novo convertido, eu ficava com medo. Chamava para expulsar um demônio, eu examinava a minha vida todinha, pedia perdão, tudo. E eu já vi isso acontecer comigo e com outras pessoas, quando chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, os demônios dizem, não deixe se encostar perto de mim. Não deixe se encostar perto de mim. Ou então alguém que testemunha para você, e lhe mostra o quanto Deus te guardou, e os demônios disseram, aquele ali, ninguém pode tocar, aquela ali está guardada pelo alto. Quando os demônios reconhecem isso, eles sabem que você está numa missão diplomática, tem uma autoridade sobre você, respaldando tudo que você faz. Certa vez Jesus chegou no lugar e os demônios disseram, o que você veio fazer aqui, filho de Deus? Você veio nos atormentar. Paulo e Silas chegaram numa cidade, Paulo e Silas, 2 homens, gritaram, esses que têm sacudido o mundo chegaram na nossa cidade. 2 homens. Por quê? Eles se moviam em uma missão diplomática. Eles estavam representando um reino e um rei. E a prova disso é quando Pedro dizia, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Rei dos Reis, a quem eu represento, levanta e anda! Em nome do Rei dos Reis, você vai fazer pessoas levantar, ressuscitar, vai fazer pessoas se erguerem, vai abençoar lugares e pessoas. Quantos estão entendendo isso? O principal objetivo de Jesus não foi fundar uma religião, foi estabelecer um reino. Ele veio numa missão diplomática. Ele sabia que estava numa missão. E ele não descumpriu nada. Ele fez tudo aquilo de acordo com o que deveria fazer. Estando em missão, a Bíblia diz, queridos,
que o soldado não se distrai com as coisas dessa terra, mas o seu objetivo é agradar aquele que o alistou. É assim que se move missão. Perceba que Jesus não veio fundar uma religião. Nas declarações chocantes que ele fazia, jamais alguém havia falado entre o céu e a terra como Jesus falou. Em Mateus 16, 18, se puderem colocar aí na tela para mim, ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Deixa esse versículo aqui. Antes de Jesus, ninguém havia falado dessa forma tão chocante para as pessoas. Que homem é esse que diz que a gente pode fazer na terra como é feito no céu? Que homem é esse que diz que se a gente ligar na terra vai ser ligado no céu, se a gente desligar na terra vai ser... Que homem é esse? Você compreende isso? Nunca um líder religioso, um mestre, um escriba, um fariseu, quem quer que seja, falou como Jesus disse. Jesus está dizendo: olha, eu estou revelando para vocês qual é a missão de vocês. É uma missão de conectar céu e terra nesse lugar. Essa é a missão diplomática. Vocês são embaixadores do reino. E o que faz o embaixador? Ele vai para uma outra nação, representar a sua nação. Ele vai para uma missão diplomática, e naquele lugar, com uma outra cultura, uma outra língua, uma outra moeda, outro território, ele representa a sua nação, a sua cultura. Ele é um embaixador da sua pátria. Quantos embaixadores do reino de Deus estão aqui nesse lugar? E quando você entenda, por que algumas pessoas, quando acontecem, perseguições, principalmente da mesma nação, correm para a embaixada do seu país? Por quê? Quem é advogado, quem trabalha com direito, sabe disso. Ali você está resguardado. Mesmo em outra nação, não se pode invadir a embaixada de um país, porque isso causa uma guerra. O diabo não é tolo, ele não vai invadir essa embaixada, ele não pode entrar aqui, porque se ele entrar aqui, vai vir fogo do céu sobre ele. Ele não pode invadir você, ele não pode invadir a sua casa, se você estiver numa missão diplomática, se você estiver revestido de poder e autoridade representando o reino nessa terra. Amém? É interessante, se a gente pudesse ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente ficaria tão impressionado como Deus nos guarda, como Deus nos respalda, como Deus, nos move, nos livrando de tantas coisas. E Jesus, ele falou isso: olha, não se preocupem, eu estou dando a chave do reino para vocês. A chave, gente? Que isso, Jesus dizendo: eu estou dando para vocês, homens, a chave do reino. E a declaração que Jesus fez aqui, queridos, olha, em Mateus 28, 18. Preste bem atenção. Isso saltou aos meus olhos nesses dias. E me encheu de mais fé, de mais coragem para fazer coisas maiores em Deus. Ele disse: meu filho, minha filha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ei, escuta isso. Jesus falando para você hoje, agora. Ei, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vá. Portanto, vão. Façam discípulos, preguem o evangelho para criaturas, para as nações. Podem ir com o meu respaldo, com o meu nome, com o meu anel, com o meu selo, com a minha autoridade, com o meu poder.
Essa é a missão apostólica que Deus está estabelecendo nessa casa. Pessoas vão começar a ir para lugares e se tornarem ressonantes do reino nas esferas. Outra declaração chocante de Jesus. Em verdade, Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Onde estiverem 2 ou mais de vocês reunidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. Tem gente que escutou isso já centenas de vezes e não entendeu. Nossa, quando eu estou reunido com meu irmão aqui adorando a Deus, ele está ali, então não há o que temer. Você é um agente do governo do céu numa missão diplomática na terra. Eu vou repetir para vocês. Você acha bonito aqueles em filmes, quando você vê uma autoridade chegando, né, um agente do governo, todo mundo só falta prestar continência para ele, abrir o corredor, a autoridade está chegando aí, representa o presidente, representa o rei. Todo mundo abre o corredor para essa pessoa, porque sabe que está revestido de autoridade. Basta você ver um guarda de trânsito na rua. Se ele tiver sem a farda dele ali, se ele tiver de bermuda e querer parar o trânsito, vão passar por cima dele. Mas com a farda, revestido, escuta essa palavra, você não está mais vestido do pecado, porque Deus tirou as vestes de pecado e revestiu você de autoridade, vestiu você de novo agora, com novas vestes de autoridade. Entenda que as vestes na época de Jesus diziam muito sobre a posição social e econômica das pessoas. Todo mundo sabia. Até os mendigos tinham um tipo de vestes que denunciavam. Os leprosos tinham um tipo de vestes que denunciavam quem eles eram. Entenda isso, você vai ser revestido, porque é um agente do governo do céu numa missão diplomática na terra. A igreja é uma agência governamental. Nisso reside a grande comissão. Você tem um mandato cultural, você é sal, você é luz nessa terra, você foi chamado para influenciar alguma coisa. Você não, sabe, foi chamado para ficar sentado. Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer, como diz o pastor Carlitos Paz. Você pertence a uma família, e agora essa família, ela vai se multiplicar, e vai então se mover pela face da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Esse é o chamado de dentro para fora. Perceba em Gênesis que diz crescer, frutificar, multiplicar na terra. Perceba em Mateus e Marcos que diz pregar, discipular pessoas, nações, com a cultura dos céus. Essa é a missão diplomática que nós temos. Quantos estão entendendo isso? Sabe, o relacionamento com Deus não irá parar você em regras. Ele irá movimentar você com princípios, direção e propósito. Amém? Coloca a imagem de novo aqui para o pessoal não esquecer aqui, missão diplomática. Eu vou repetir uma coisa que ficou muito forte no meu coração. O relacionamento com Deus não irá parar você em regras. Irá mover você com princípios, direção e propósito. Diga comigo, princípios, direção e propósito. Deus me disse, meu filho, esse é o trilho do impacto relevante. É o trilho da mordomia do seu chamado. Você quer ter um chamado de impacto? E as pessoas às vezes querem ter uma falsa humildade, dizendo, não, eu não preciso disso, eu quero diminuir para que Jesus cresça. Abençoado, se você quer diminuir para que Jesus cresça, Jesus tem que aparecer através de você.
E a Bíblia vai nos dizer em Mateus 5,16: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ei, ninguém brilha de braços cruzados, ninguém glorifica a Deus de braços cruzados. Você vai ter que fazer alguma coisa relevante nessa terra. Sua missão passa por alguma coisa relevante, de impacto. Amém? Eu fico vendo pessoas que estão se preparando simplesmente para ir para o céu, esquecendo que tem uma missão na terra, esquecendo que há um propósito. E esse trilho chama muito minha atenção. Princípios vai te dar direção, que vai te levar a um propósito. Esse é o trilho do seu chamado. Você quer viver um chamado de impacto relevante? Então comece a viver princípios. Esses princípios te darão uma direção, te levarão para um lugar onde a sua voz, a voz de Deus em você, se tornará autoridade e vai gerar um propósito que vai mudar pessoas e ambientes. Isso não é para algumas pessoas, isso é para todo filho de Deus. O filho de Deus que não causou impacto nessa terra, de fato não cumpriu a sua missão diplomática. Sabe, impactar a terra não é inventar coisas, é manifestar a glória de Deus. Olha o que Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, João 17,4, completando a obra que me destes a fazer. Você tem uma missão diplomática e ela passa pela glorificação de Deus nessa terra. Deus tem que ser glorificado através da sua vida, pelas obras que você faz, que os homens veem. Assim se cumprirá Abacuque 2,14, e a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Como é que a terra se encherá da glória do Senhor? Quando alguém começar a praticar as boas obras, e as pessoas verem essas boas obras, e começarem a glorificar a Deus que está nos céus, então a terra se encherá da glória do Senhor. Sabe, há no mundo duas mentalidades, que são concorrentes e incompatíveis. Duas mentalidades que são concorrentes e incompatíveis. A mentalidade do trigo e a mentalidade do joio. Sabe, é nosso dever como cristãos nos tornar como um jardim no meio de um deserto. Faz ou não faz diferença? Jardim no meio do deserto faz a diferença. Chama a atenção, causa impacto, muda vidas. Eu quero declarar que a sua vida será um jardim no meio do deserto. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu vivo no meio do deserto. Glória a Deus. Agora você precisa manifestar o jardim no meio desse deserto. Você precisa testemunhar. Você falar dos feitos do Senhor. Uma vez eu vi o André aqui pregando sobre os feitos do Senhor. Me impactou muito. Ontem eu fui a um culto em ações de graças por um grande milagre na vida da agora nossa irmã Marli, né, dona irmã Marli? Irmã Marli, fique de pé para a igreja lhe conhecer, daqui a pouco eu vou apresentar. Fique de pé, só para a igreja conhecer a nossa caçulinha irmã Marli, amém? Que entregou a sua vida a Jesus ontem. Um dia, quando ela já, pode sentar, irmã Marli, quando ela estiver já mais habituada, eu vou chamar ela para testemunhar aqui na frente. Um testemunho impactante do que Deus fez com ela no hospital. Uma visitação, queridos, sobrenatural. E ela reuniu ali, sabe, a vizinhança, a igreja ali em torno da sua casa, as pessoas, e fez um culto e testemunhou. E entregou a sua vida a Jesus diante de todos eles. Diante dos seus familiares. Mostrando que foi Deus que fez isso. Sabe, queridos, Jesus não é o seu ponto de chegada. Jesus é o seu ponto de partida. Não é para você se converter e dizer, agora sim, minha vida está resolvida. Só preciso vir para a igreja e assistir os cultos. Não.
Agora que começou a sua missão diplomática, Deus vai lhe usar poderosamente, você vai ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Amém? Deus vai lhe usar. Está vendo Dona Marleide aqui, botando aqui, ó, o pessoal salva aqui, Dona Marleide, de colete, fique de pé, Dona Marleide, olha só ela de colete voluntário, queridos, olha só. Ela poderia vir assistir o culto dela tranquilo, ninguém ia fazer cobrança nenhuma para ela, só o fato dela estar aqui, com a idade que ela tem, já seria agradável, mas ela quer mais. Vocês nem imaginam, gente. Isso é quem está se movendo em missão, porque no reino ninguém se aposenta. Você pode se aposentar da sua profissão. Billy Graham, já no fim da sua vida, querendo pregar para um estádio cheio, porque ele ainda se sentia e estava numa missão diplomática. Amém, queridos? Ele estava numa missão. A igreja é essa força, queridos, que vai impactar. Eu queria deixar essa mensagem inicial dessa série. Todos aqui, sem exceção, que entregaram sua vida a Jesus, estão agora desafiados a viver uma missão diplomática. Você é representante de um reino. Você está sendo preparado aqui. Deus está trocando suas lentes pessoais por lentes missionais, porque você vai parar de olhar só para os seus problemas e você vai começar a olhar para pessoas que estão precisando, e que os seus problemas não são os piores do mundo, que há pessoas que estão passando por situações muito piores, e você vai ser instrumento do reino de Deus na terra para cada uma delas. Deus vai tirar os seus olhos de você mesmo e vai colocar os seus olhos na causa dele. Ele vai fazer o seu eu se tornar servo de todos nós. E você vai poder dizer como Jesus: eu não vim para esse lugar para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de todos. Eu te convido a ficar de pé e a avaliar a sua missão diplomática. Você já iniciou ela? Você iniciou e parou? Ou você ainda está em movimento? Porque o reino de Deus se move através de representantes que têm a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? O que está parado está no contrafluxo do reino. O que está parado não é reino de Deus. O reino de Deus é imparável. Quem está numa missão diplomática é imparável. É claro que vive desafios, dificuldades, momentos difíceis, mas é imparável. Mataram os discípulos, mataram tantos cristãos, mas não conseguiram parar o avanço do reino de Deus nessa terra. Entenda que aquilo que perdeu o movimento vai perder a vida. Eu vou repetir: aquilo que perdeu o movimento vai perder a vida. Se por algum motivo você parou de se movimentar, parou de viver, parou de mover a sua missão diplomática. Ah, pastor, mas eu sou um profissional da área de direito, da área de saúde, da área de educação, da área de esportes. Pastor, eu sou um office boy, eu sou um sapateiro. O meu dom é pintar, é esculpir, é ensinar. Tudo isso, todas essas profissões, todas essas habilidades foram dadas para você se mover numa missão diplomática.
Faça o seu melhor. É a primeira maneira de você testemunhar. Amanhã, se você costuma chegar atrasado no seu trabalho, surpreenda todo mundo, inclusive você mesmo. Chegue mais cedo. Amanhã, se você costuma sair antes do horário e todo mundo diz, olha aí, ó, é crente. Saia no horário certo. Amanhã, se você costuma sair pelas ruas aí de qualquer forma, ilegal, na contramão, avançando sinal, botando a vida dos outros em perigo, mude suas atitudes, para que as pessoas digam, viu aquele homem? Viu aquela mulher? É um cristão. Eu admiro, porque ele não é igual a todo mundo. Eu não estou dizendo para você se tornar perfeito. Eu estou dizendo para você se aperfeiçoar. Ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu sei que nós somos cobrados. E todo erro que cometemos, as pessoas estampam logo. Somos cristãos. Mas entenda que o seu erro, ele tem que ser um acidente. Você tem que aprender com isso. Não pode ser um estilo de vida de alguém que tem um caráter ferido, um caráter desonesto. Você nunca estará em missão diplomática com um caráter desonesto. Você nunca representará o reino de Deus nessa terra. E você não terá impacto de influência nem aqui na terra, muito menos no mundo espiritual. O diabo vai rir da sua cara. Se você está em adultério, se você está enrolando os outros, se você se é um mal pagador, se você faz vergonha no seu testemunho, o diabo está rindo da sua cara. E ele tem legalidade sobre a área da sua vida que está quebrando princípios. Feche essa porta. Feche essa porta. Porque senão você vai pedir oração no momento urgente, por não ter se prevenido. Quem está em missão, não se distrai com as coisas dessa terra. Seu objetivo é agradar quem o alistou.